ela novamente. Deixa eu pôr para gravar. Acho que já tá gravando. Já começou a gravar. Quer ver? Deixa eu abrir o site e ver se vocês conseguem ver. Vocês estão conseguindo ver o site? Positivo, então sim. Então, é esse site que vocês precisam abrir. Eu mandei o link no chat. O chat, eu sei que... Pra mim não aparece imagem nenhuma não, professor. Só aparece só LA, tá, gente? Não tá aparecendo imagem nenhuma. Não, que estranho. Deve ser internet aí, então, hein, Robertinho? Porque aqui tá aparecendo. Então. Aí, se vocês entrarem aqui no chat, eu não sei se no de vocês aparece essa barra aqui, ó, de ferramenta. Aí o chat tá aqui, ó, mostrar conversa. Lá no chat eu coloquei o link. Eu não tô conseguindo achar esse mostrar conversa aí. Pelo menos para também mim não, não aparece. professora. Para mim também não tá aparecendo, não. Eu vou colocar o site no... Não aparece a opção do chat, não. É melhor pôr no grupo, né? Eu acho que não tá carregando o chat. Tá, a Bianca já colocou, então. Tá, então é assim, gente, vocês precisam entrar nesse site. Cadê ele? Aqui. Vocês só precisam entrar nesse site, aí vocês vão preencher com o nome de vocês. Né? É importante colocar aqui, ó, estudante. Né? Então, vocês vão colocar o nome de vocês, organização, e-mail. Organização vocês podem pôr casa, enfim, o que vocês quiserem. E-mail, um telefone, e aí, país. Quando vocês confirmarem, eles vão mandar um e-mail para vocês fazerem o download. Veja se vocês conseguem chegar nessa tela aí. Aí depois que vocês preencherem tudo, vocês vão em submit. Conseguiram entrar no site? Tô preenchendo os dados. Veja se hoje, pelo menos, vocês conseguem receber esse e-mail e começar a fazer o download, que eu acho que, não sei, depende muito da internet de vocês, né? Para ver se vai demorar ou não para baixar. E aí depois tem que colocar para instalar. Ele dá a opção de instalar aqui o de 32 bits e o de 64. É indiferente? Então, eu coloquei o de 64. Eu não, sinceramente, eu não sei te dizer. Eu acabei colocando esse de 64. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o software e a gente vai conversando, tá bom? Enquanto isso,
Quer dizer, vocês estão preenchendo a ficha? Sim. Tá, então eu vou dar um tempo. Eu tô baixando aqui já, o de 64. Tá, então eu vou dar um tempinho aí para vocês. Tem alguém com o microfone ligado aí. Pessoal, se não tá falando, deixa ele ligado. Todos conseguiram pegar o e-mail? Recebeu o e-mail, na verdade, né? Eu recebi. Então vocês já estão baixando. Sim, o meu tá baixando. Isso, o meu também tá baixando. Tá, então deixa aí baixando. E deixa eu começar a conversar aqui com vocês. Ó, a carinha do software, ele é essa daqui. Vocês estão vendo na tela o software aberto? Sim. Tá. Eu gravei semana passada um vídeo para vocês e onde eu explico como funciona esse software. Vou explicar aqui de novo, mas qualquer coisa vocês podem ir lá no Ava e retomar também, tá? Então, assim, esse software, ele abre essa interface. Essa área aqui, ó, onde eu estou passando o meu mouse, é a área de trabalho, tá? É aqui onde se faz a modelagem, onde você cria os processos, né? Então, por exemplo, eu tenho diversos processos, eu tenho que ir arrastando aqui para a área de trabalho, né? Então, por exemplo, vamos fazer um fluxograma, né? Esse aplicativo, então, ele funciona através de fluxogramas. Então, eu crio um fluxograma de início, um de processamento, né? E, por exemplo, um de final. Tá? E aí, dentro de cada um desses fluxogramas, né, a gente pode ver que aqui na área de trabalho, eu consigo visualizar esses fluxogramas. Clicando em cima deles, eu consigo aqui nessa parte de baixo, que a gente chama, então, essa parte aqui de área de planilha, eu consigo fazer alterações. Então, eu posso alterar cada um desses itens aqui, esses módulos do fluxograma, por aqui. Eu posso alterar por aqui, ou eu posso clicar 2 vezes com o mouse e abrir uma janela para fazer a alteração.
as informações que contém nessa janela que abre aqui na área de trabalho são exatamente as mesmas que estão aqui embaixo, na área de planilha. Então, assim, a gente tem essas duas opções para estar fazendo alterações. Tanto faz alterar aqui, dando um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, né? Ou por aqui, você apertando e você altera do mesmo jeito. O software também, ele traz diversas, né, opções aí de módulos, né? Então, ó, Advanced, Basic, o que a gente vai usar, então, são esses Basics. E aí temos diversos outros, ó. Né? Então, ele é um software bem completinho. Aqui é a parte de relatórios. Né? Então, só vai abrir relatórios quando eu tiver rodado algum fluxograma, tá? Eu tenho barra de ferramentas, que é aqui na parte de cima, tá? Aqui é a minha barra de ferramentas. Se eu apertar aqui na área em branco com o botão direito do mouse, ele vai poder, eu vou poder incluir mais ferramentas, ó. Né? Ou posso também deixar sem por enquanto. Não, então, aqui é a barra de ferramentas do programa. Né, essa parte aqui que fica à esquerda é a área de templates, né? Então, quando eu preciso de algum template, é aqui que eu vou buscar, tá? E assim, ele é simples de montar. Deixa eu deletar aqui, ó. Né, a gente pode ver que conforme eu vou incluindo os templates, ele já vai ligando, né, esse meu fluxograma. Então, por exemplo, eu vou pegar esse de criação, eu tenho que clicar com o mouse no botão esquerdo, arrasto para cá, seguro e arrasto para cá, solto, né? E aí, esse é o de início. Quando eu pego o de processo, né, independente de onde eu colocar ele vai ligar com o de início. Né? E, por exemplo, às vezes acontece quando a gente está criando de não aparecer essa seta de ligação. Eu posso vir aqui na barra de ferramentas, ó, conectar. Ele vai me conectar. Aí eu posso fazer essa conexão manualmente. Então, início, processo, fecho. Ó, aqui ele não criou. Eu posso vir aqui, fazer a ligação. Tudo bem até aí? Beleza, legal. Beleza. Tá, então, assim, ele não... O sistema dele é através de fluxogramas. Então, a gente tem que pensar em um processo, em algo que precisa ir de uma solução, em forma de fluxograma. Né? E aí a gente vai montar. Eu quero ver se a gente monta, então, junto com vocês, um bem simples, onde tem um início, somente um processo e um final, para vocês verem mais ou menos como funciona. Aí, depois, se der nessa aula, a gente faz mais um exemplo, senão a gente deixa para a próxima fazer um mais elaborado também. Ou então eu posso até deixar para vocês fazendo, na aula que vem vocês já chegam com ele pronto, por exemplo. Né? Então, vamos vendo como vai ser aqui hoje. Professora? Oi. Oi. Estou postando para dar um oi. Pro Renato. Tudo bem? Oi, Rê. Eu tô bem, você? Tudo bem, graças a Deus também, tudo em paz. Aí, tá tudo bem, todo mundo? Peraí, Rê, deixa eu colocar para eles te verem, porque eu não sei se eles estão te vendo. Eu coloquei minha área de trabalho aqui. Nossa, boa noite, Renata. Vai fugir todo mundo agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite. Beleza. Boa noite. Tá bom. E a nossa gravidinha tá aí, né? Tô aqui. Eu vi. Que bom. Gente, passando para dar um oi para vocês. Tá todo mundo bem, né? Isso que importa. Bem. Se alguém precisar de alguma coisa, me manda por e-mail, eu estou respondendo todo dia. Tá bem alinhadinho agora, né? A gente... Estou com a caixa de e-mail bem em tempo aí, real, respondendo bem rápido. Se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema, vão me procurando, tá bom? A gente, em princípio, nossas aulas estão suspensas até dia 13 de abril, tá? E essa é a única informação oficial que eu tenho, tá bom?
até então. Qualquer novidade que a gente receba, inclusive a respeito das provas, né? As provas, em princípio, seriam agora já no meio de abril. Recebendo qualquer novidade, eu passo um e-mail para vocês. Vocês estão recebendo meus e-mails, certo? Sim. Certo. Recebendo. Beleza. Então é isso, tá bom? Não vou tomar muito mais de tempo aí da aula de vocês. Se precisar de alguma coisa, entre em contato comigo por e-mail, então, tá bom? Ok, Renato, obrigado. Ok, Renato. Valeu, gente. Boa noite. Fica todo Tchau, mundo em Rê. casa, por favor. Tchau, Lu. Obrigada. Imagina, beijo. Tchau, tchau. Eu nem sei o que eu tava falando. A Rê entrou. Já passou o disco Auditoria no meio voador. da aula, hein? Já passou o disco voador. Agora a gente pode ficar à vontade. Oi? Acho que ninguém esperava. Não, eles estão, mas eu não sei se ontem na aula de vocês ela entrou, mas os coordenadores eles estão tendo que ficar fazendo essas visitinhas aí para ver se tá rolando mesmo, né? Peraí, Henrique, põe o fone de ouvido, filho. Então vai lá pro seu quarto. Pessoal, vocês me dão só um minuto? Coisa rápida, muito rápida. Ok, professora. Vai na fé. Bate no moleque, não. Dá um chocolate pra ele, manda ele pro quarto, tá tudo certo. Ele já comeu um monte de bolacha já. Agora ele quer assistir o YouTube sem o fone de ouvido. Deixa eu ir lá, peraí. Achei o fone de ouvido. Agora vai. Bem, deixa eu voltar aqui para a arena. Estão vendo o slide agora? Sim. Sim. Bem. Sim. Esse daqui é o que eu mandei para vocês semana passada, então, né? Então, eu começo falando de simulação. Simulação, ele hoje em dia utiliza, né, como padrão, programas que simulam, né, por computadores. São mais rápidos, né, mais claros e transformam mais rápido as informações, né? Dá para simular através de planilha eletrônica, só que os softwares específicos para isso, eles são mais eficientes. Então, dá para usar Excel, mas, né, não é o mais eficiente.
se os modelos são mais complexos, exigem mais, né, mais modelos, mais, enfim, como eu posso dizer, aqueles templates, né, então eu já tenho softwares específicos que já vão me trazer isso mais facilmente, tá? Aqui é um pouquinho da história, então a gente fala de software desde, né, da década de 1950, eu tenho algumas linguagens aí que foram trazidas para simulação, né, Fortran e Algol, foram bastante utilizadas, né, então a partir da década de 80, né, só a partir da década de 80, que começou a ter mais expansão aí a utilização de computadores pessoais, né, e aí só depois dessa expansão que começou-se a ter necessidade de outros softwares e foram surgindo também, né? Entre eles eu tenho a Arena, que é o que a gente utiliza aí nessa disciplina, mas tenho outros também, tá? Na década de 60, então, eu tive um feito pela IBM, né, e pela Laboratórios Bell. Não foi muito utilizado por muito tempo, ele era muito difícil de se manusear, exigia muita memória, muita capacidade que os computadores da época não tinham, né? Então, pouquíssimas pessoas tinham computador e esse programa ele exigia muita capacidade que na época era muito difícil de ter, né? Então, ele não foi muito utilizado. Depois da década de 80, começou-se a utilizar mais e aí foi ficando cada vez mais acessível, né, esse tipo de software. Aí, mais especificamente do Arena, né? Numa simulação, o sistema só vai ser bem sucedido com a construção de um modelo, né? Esse modelo que seja corretamente montado. É o que a gente já falava em aula presencial. Eu preciso de pessoas preparadas para montar o modelo correto, né? Não adianta nada eu ter um super software que faz tudo e eu monto errado. Ele vai me dar informações erradas, né? Então, é preciso muita atenção, muito preparo aí para fazer isso daí. A técnica, então, do Arena é a programação visual, né? Eu utilizo programação visual através de diagramas, né? Que é o que eu estava mostrando aí muito simplificadamente para vocês. Que corresponde, então, à ocorrência de determinados eventos, né? A um cliente genérico que flui pelo sistema sendo modelado. Então, onde tem filas, onde tem algum processo de entrada, processamento, né, e saída, eu consigo desenhar isso em diagramas, em fluxogramas, consigo colocar, então, no Arena. Pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem interromper, tá? Aqui é um desenho sobre como são aí os eventos dentro de um fluxograma, né? Então, o primeiro bloquinho que eu criei lá foi o Create, né? Ele significa, então, o início, a chegada, Process, atendimento e saída, né? Que a gente utiliza o bloquinho Dispose. Então, se eu for aqui com vocês, ó, Create, né? Que é esse bloquinho aqui, Process, Dispose. Né? Então, é o que está desenhadinho aqui, ó. Para criar um fluxograma, eu preciso começar, então, né? Todo fluxograma, gente, ele vai começar com esse módulo aqui, de Create. Né? Ele que vai dar o start aí para o meu fluxograma, meu desenho. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu sempre começo com esse Create. Esse Create, depois que eu posso estar modificando o nome dele. Eu posso pôr aqui chegada. E aí ele altera aqui a caixinha. O fluxograma, então, é iniciado com o modo Create, que indica a chegada das entidades. Né? Então, sempre quando eu tenho o início de um processo, ele vai iniciar com esse Create. Né? Pode ser a chegada de um cliente, chegada de determinada peça, de lote, de uma entrega de mercadoria, né? Enfim, de uma matéria-prima dentro de um processo produtivo. Então, quando tenho o começo, o start de algum processo, eu vou usar o Create. Uma vez dentro do sistema, a entidade, então, que pode ser esse cliente, peça, lote, o sistema, vai ser atendida, vai utilizar algum equipamento, né? Atendido por uma pessoa, vai ser processado,
Então, depende do que se está modelando aí. Né? E os dados são inseridos no módulo Process. Então, eu tenho a chegada, e aí eu coloco o de Process, né, o de processamento, né? Então, eu tenho a continuidade aí desse meu fluxograma. Posso colocar aqui, então, como atendimento. Né? Eu tenho um cliente que chega aqui, a chegada do cliente, atendimento, né, que é o meu processo, para finalizar os posts. Aí eu ponho aqui sair. Ó, vocês estão vendo que não criou a setinha de ligação, né, de interconexão? Eu vou lá em conectar e crio essa seta. Aqui, então, eu falei do process. Finalmente, uma vez finalizado o atendimento, a entidade sai do sistema através do módulo Dispose, tá? Então, aqui eu já fiz aqui rapidinho com vocês um processo muito rápido, muito simples, né? Uma entrada, um processamento e uma saída. Aqui é o ambiente de trabalho que eu tinha falado para vocês logo no início. Então, de trabalho, área de trabalho, então, que é onde aparece todo o fluxograma, toda a modelagem, é onde você movimenta, faz todas as alterações necessárias. A área de planilha, que é onde, né, eu tenho ações de cada um desses módulos aqui dentro da área de trabalho. A área de templates, né, que é onde a gente vai resgatar aqui o template ideal para a minha modelagem, e a barra de ferramentas, né, que eu já mostrei aí para vocês também. Dentro da barra de ferramentas, né, então, ó, voltando aqui, dentro dessa barra de ferramentas, aqui, minha setinha linda, dentro da minha barra de ferramentas, então, estão localizadas em blocos, né, as ferramentas, algumas estão ocultas, que é onde eu estava falando para vocês, que eu posso, deixa eu entrar aqui no Arena, eu posso clicar com o botão direito, elas que estão ocultas, eu coloco elas em evidência, ou retiro e faço delas ocultas novamente, tá? Basta clicar com o botão direito do mouse, né? Inseridos na barra de ferramentas estão os comandos de execução do modelo. Aqui, gente, na barra de ferramentas, eu tenho esses comandos aqui, ó. Né? Esses, né, determinados comandos é onde eu vou dar o play na minha simulação. Aqui, eu não alimentei com nenhum dado, com nenhum número, né? Então, se eu der o play aqui, deixa eu ver o que acontece. Ele vai ficar rodando sem parar, porque eu não coloquei o período de início e de término, né? Então, deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Ó, tá vendo? Ele vai simulando. Eu já tô em 200 e não sei quantos atendimentos. Deixa eu aumentar aqui minha tela, acho que tá pequena, né? Tá vendo? Enquanto eu não der não colocar para parar, ele não vai parar de simular. Deixa eu dar uma parada aqui, ó. Parei. Tá devagar isso aqui hoje. Meu computador não tá aguentando, não. Não é, o professor, muito provavelmente tá todo o sistema sobrecarregado. Com certeza não é só a aula só que está tendo online. É como se fosse no último dia de entrega de aula. Todo mundo entra, e ainda mais com esse peso de vídeo e áudio, realmente o sistema fica meio sobrecarregado, mas com certeza não é seu computador, não, é o sistema. Então, tá tendo muito acesso, né? Porque
O meu continua aparecendo, só ouvindo voz e aparecendo LA. De assinar e postagem. Jura que você não tá vendo minha imagem? Que triste. Não. O duro é que eu não sei o que você pode fazer. Deve ser alguma configuração daí, né? Você tá em celular, computador? Não, notebook. Será que se você sair e entrar de Não tá novo, aparecendo, porque tá não. normal. Só Assim que tô ouvindo entra as vozes, tudo, mas a imagem não aparece. Que assim que entra Aí no é chat ruim, hein? aqui já aparece tudo. Sai e entra de novo, Robertinho, pra ver se carrega. Eu fiz 2 vezes já e não tá entrando, não. Puxa vida. E é ruim porque aí você não consegue acompanhar, né? Tem que ver se é alguma configuração da máquina. Porque se todos os outros estão vendo, né? Mas alguém não tá vendo? Não, acho que tá todo mundo vendo, né? E aí, gente, então eu fiz uma simulação. Eu passei, então, por 1.222 atendimentos. Né? Os meus relatórios não vão me trazer muita coisa, né? Mas eles trazem tempo de atendimento, né? Tempo máximo, mínimo, médio. É claro que aqui não tem muita coisa, porque eu fiz tudo muito simples. Deixa eu fechar esses relatórios aqui. Fecha, criaturinha. Aí aqui que fecha. Aqui, por exemplo, gente, se eu der o play, ó, quer ver? Pausar. Professora, Ó, tá vendo que eu tenho? Oi? Essa ferramenta é como se fosse o Project? Porque tem uma ferramenta que é parecida com essa, mas só que eu acho que a diferença lá é que você lança custo, essas coisas. Sim, Ela é muito parecida, né? É um sistema de modelagem de dados, né? É muito parecido, sim. É que essa daqui, ela é só para simulação. Mas ela só cria fluxograma ou ela permite que eu crie um cronograma e depois monte um fluxograma em cima disso? Ela cria fluxogramas. Tá. Ela é para criar em forma de fluxogramas mesmo. Beleza. Aí, por exemplo, aqui eu dei play nessa simulação, né? Pausei no meio do caminho. O momento ao qual eu dei pausa, aqui ele já me mostra que eu tive uma chegada de 40 clientes, está 2 em atendimento, já saíram 38. Né? Então, ele aqui nessa área de trabalho, ele já me dá algumas informações no momento que eu estou simulando, tá? Mas, deixa eu fechar isso aqui, deixa eu ver o celular. Então, bem aqui. Né, a barra de ferramentas, então, ela tem essa importante ferramenta que vai executar o modelo. Na área de trabalho, então, onde são construídos os modelos, é essa parte maior, né, que eu tenho aqui, que é a minha área de trabalho. É nessa área, então, onde eu faço alterações, né, no modelo. A área de planilha é a parte abaixo da área de trabalho, né, eu posso fazer alterações, que eu já falei para vocês. Né, para fazer alguma alteração na área de planilha, vou criar uma aqui. Né, para fazer alguma alteração, eu tenho que clicar no módulo e aqui na planilha eu vou colocar chegada. Aqui, ele já altera aqui também. Então, vocês vejam, eu tenho 2 opções. Ou altero aqui, por aqui, ou altero, né, direto no módulo. A área de templates é essa área aqui, né, onde eu escolho o template. Ferramentas.
As ferramentas do Arena, então, são esses templates que estão dispostos em módulos. São através desses módulos que se constrói o modelo, né? Então, através desses módulos aqui, que eu construo, né, os meus modelos. Os módulos mais básicos, né, os que se utilizam, né, de uma maneira mais simples e recorrente, estão, né, no Basic Process, que é esse que eu estou usando aqui com vocês, tá? Aqui, gente, no slide, eu coloquei o que significa cada um dos módulos dentro do Basic Process, né? Então, ó, eu tenho Create, que é o ponto de partida, que é esse carinha aqui. Eu tenho Dispose, que é o final, então, início, Create, Pose, final. Process, né, o de processamento, esses três que é o que a gente está mexendo hoje. E aí eu tenho diversos outros, né, o Decide, permite o processo de tomada de decisão. É esse daqui, ó, em formato de losango. Lembra que no fluxograma, quando eu utilizo ele, né, é um momento onde eu tenho ali duas respostas, né, ou sim ou não. Né, dá para incluir esse também no meu modelo. Esse daqui, né, então já fez esse batch, mecanismo de agrupamento dentro do modelo de simulação. Então, eu posso fazer determinados agrupamentos, lotes, né, então, se necessário, eu consigo utilizá-lo também para fazer esse tipo de processo. Clone, cria duplicata, né, então, ó, batch e clone, isso aqui. Separate. Copia uma entidade recebida em várias entidades ou divide uma entidade em lote também. Professora? Oi. Posso participar fazendo um questionamento? Claro, pode falar. Esse programa, na verdade, ele é mais uma ferramenta de desenho, não é isso? Eu entendi que ele faz algumas simulações que você tem como entrar com alguns dados e você dá aquele play lá e faz alguns cálculos. Eu só não consegui entender direito o objetivo daqueles cálculos, daquelas simulações lá, como que você faz a entrada dos dados, entendeu? Então, aí a gente vai pegar um modelo, um exemplo que eu trouxe aqui, quer ver? Eita, nós, peraí. Vou pegar um exemplo que eu trouxe aqui, e aí a gente vai incluindo os dados. O que acontece? Eu tenho, dentro de cada um desses processos, eu tenho a opção de incluir, né, dados, informações. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui que chama Process, que é o de processamento. Então, aqui vai ser a parte de atendimento, por exemplo. Eu tenho como criar, por exemplo, esse atendimento, ele sofre um delay, né? Delay é quando aquele atendimento ele tem um tempo de espera, né? A pessoa fica um determinado tempo esperando e depois tem o tempo de atendimento, né? E aí eu vou colocar aqui isso em tempo também, em horas, segundos, minutos, dias. E aí eu vou incluindo, né, as informações conforme a situação, né, que eu tenho. E aí eu vou incluindo os dados através desse processo, né? Então, ele é, sim, visual, ele é um software que vai me mostrar, né, de maneira visual a minha situação. Só que aí eu vou, primeiro passo, desenho esse fluxograma, esse modelo, e aí vou formatando um por um, formatando esses modelos para me dar a resposta correta lá no final. Deu para entender? Deu sim. Deu sim. Tá. Na verdade, a gente só consegue inserir esses dados de duas formas. Ou você imagina um número no qual você quer que isso aconteça, né? Ou você já tem algo em andamento que você estuda os dados e insere no programa, não é isso?
É igual, lembra quando a gente falava de projeto, né? Projeto, a gestão de projetos, né? Tem a parte de planejamento, de verificação. No caso de uma simulação, eu tenho que, por exemplo, se quer ser feita uma alteração em algum processo que já tem em andamento, né? Então, eu tenho que, primeiro, analisar, verificar ali como é o processo, vamos supor que seja, assim, um atendimento ao cliente. Então, quantas pessoas eles recebem diariamente ou por horas? Qual a média de atendimento? Quantas pessoas, quantos pontos eu tenho de atendimento para os meus clientes que chegam? Né? E eu vou levantando dados, esses dados vão me fornecer aí, né, informações para que eu alimente esse programa. E aí eu vou ter essas informações, eu vou alimentando cada um dos pontos aí desse processo, e aí ele vai fazer essa simulação e vai me dar um resultado. Né? Ele auxilia, por exemplo, para tentar encontrar aonde é o gargalo de determinado processo, ele vai falar, né, qual que é o atendente 1, ou, por exemplo, o atendente 2, né, determinadas informações, eu vou simulando lá, chegada de 10 clientes, né, então, como que vai ser isso no final do processo? Então, isso vai me trazendo, eu vou tendo que alimentar todas essas informações para me dar o resultado lá no final. Aqui, o que eu simulei com vocês rapidinho foi algo muito simples. Chega 1, atende, sai. Né? Vocês viram que chegou 40, 2 estava processando, tinha saído 38. Né? 2 estavam aguardando aí. Mas vamos fazendo aos pouquinhos aqui para a gente ir entendendo como ele funciona. Mas ele é sim visual. Você primeiro monta o visual, inclui as informações e aí ele te dá relatório. Né? Você consegue visualizar e ele te dá... O importante disso daqui é que monta o modelo e visualiza os relatórios e interpreta os relatórios. Tá ok, professor. Obrigado. Imagina. Aqui, né, em aplicação, eu posso dizer assim, né, que o software Arena, ele permite, então, simular diversos tipos de sistema. Então, gente, sistema é tudo que tem uma entrada, um processamento e uma saída. Né? Então, quando eu falo em sistema, é isso. É algo que tem uma entrada, tem ali um processamento e tem uma saída. Né? Então, isso é sistema. Então, tudo que for possível ser representado em forma de sistema, eu consigo representar aqui nesse software. Então, por exemplo, ele é utilizado em logística. Logística, eu tenho, então, por exemplo, se eu for pensar na logística, eu tenho o caminhão chega, né, na empresa, né, e aí é carregado ali dos materiais, tem o processamento, né, o tempo que ele vai demorar para chegar ali no seu destino, a estrada, enfim, e aí tem a saída da entrega aí das mercadorias. Né, é um processo, é um sistema. Dá para ser simulado. Né? Serviço, igual eu fico falando de atendimento, transporte, rede, manufatura, processo produtivo. Né? Um processo produtivo, ele vai ter entrada de matéria-prima, onde vai ocorrer algum processo, algum maquinário que vai processar ali aquela matéria-prima, ou pessoas, e uma saída, produto, né, acabado. Então, tudo que tem um processo dá para ser desenhado aqui. Então, é assim, gente, para modelar dentro do Arena, eu tenho que seguir alguns passos. Primeiro passo, abrir o template, no nosso caso, então, aqui, o Basic, inserir e interrelacionar os módulos, de forma a representar o sistema. Né? Então, primeiro passo pega aqui, cria os módulos, deixa eu tirar esse, ó, criei meus módulos, entrada, processo, fim. Primeiro passo. Ligo aqui bonitinho, né? Tem o primeiro passo feito, crio os módulos. Criando os módulos, o próximo passo é inserir os dados. Depois eu vou executar a simulação, dando play, e vai gerar relatório. E aí, há esses relatórios que vão me gerar os resultados que eu tenho que interpretar ele, tá? Exemplo, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho um único posto de atendimento, os clientes chegam ao posto
e só tem um atendente. Caso o atendente esteja ocupado, os clientes devem aguardar para serem atendidos em fila. Após o atendimento, o cliente sai do sistema, né? Um exemplo como o que eu fiz aqui. Então, se eu for fazer o primeiro passo, que é desenhar, é um posto de atendimento, onde as pessoas chegam, só tem uma pessoa para atender, elas chegam, são atendidas e saem. Né? Então, esse é o exemplo que a gente tem aqui. Primeiro passo, então eu tenho que pegar, incluir o create, que é a entrada do cliente. Uma vez criado o módulo de entrada create, devemos adicionar os módulos process e dispose. Process, que é o de processamento, dispose, que é o de finalização. Arraste os módulos para a área de trabalho, né? Após arrastar os módulos, temos fluxograma modulado. Arrastar, gente, porque eu tenho que clicar com o botão esquerdo do mouse e trazer para cá. Eu clico, seguro, arrasto até aqui, solto o mouse. Solto o botão do mouse. O processo de chegada é informado no módulo create. Então, os dados podem ser fornecidos de duas formas. Dando duplo clique em cima do módulo ou na área de planilha. Ao dar duplo clique, abrirá a caixa de entrada de dados. Aqui, né, ó. Então, eu tenho como colocar aqui ou incluindo aqui na área de planilha. Aqui, deixa eu ver como eles colocaram aqui de novo. Ó o microfone. Aqui, por exemplo, então vamos colocar. Chegada de clientes. Professora. Oi? Uma pergunta. Pode falar. Se esse software ele gera alguns relatórios, onde que a gente consegue inserir, porque ele tem um tempo de processamento e tal, onde que a gente insere dados de tempo, de processamento, porque ele gera um relatório, né? Então, como que a gente consegue ver isso daí? Esses dados a gente inclui aqui dentro de cada módulo. Clicando no módulo, é aqui que a gente vai incluir, módulo a módulo, a gente vai incluindo. Então, por exemplo, eu tenho aqui chegada dos clientes. Porque eu estou aqui nesse exemplo, né? Ó, eu tenho, deixa eu voltar aqui no exemplo. Um único posto de atendimento, clientes chegam ao esse posto, só tem um atendente. Então, ó, ele já está me dizendo, eu tenho um posto de atendimento, então eu tenho o create, né? Vou tentar escrever aqui, não vou perder muito tempo. Tenho create, eu tenho, os clientes chegam no posto com um único atendente, então é o meu process, eu tenho um process. Caso o atendente esteja ocupado, os clientes têm que esperar. Após o atendimento, o cliente sai. Então, ó, cliente entra, cliente é atendido, o cliente vai embora. Então, chegada dos clientes. Oh, meu Deus, deixa eu clicar aqui. Aí, o que ele me fala aqui? Aqui ele tem uma função exponencial, tá? Então, eu tenho outros tipos de expressões aqui, ó. Né, o que a gente utiliza como padrão é uma função exponencial. Eu tenho... aqui está, né? Como padrão do programa, ele aparece em horas. Né? Então, eu vou colocar aqui um processo em 1 hora. Eu tenho... emits for arrival, né? Ele vai indicar o número de entidades que chegam nesse evento. Então, por exemplo, eu tenho a chegada de uma pessoa para este evento, ou eu posso indicar, por exemplo, 10 pessoas que vão chegar para esse evento, para essa minha simulação. Até
né? Então, esse max arrivals, então é a quantidade máxima de clientes, por exemplo, que esse processo vai atender. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ao invés de 10, então vamos chegar um cliente e a gente vai atender no máximo 20. Né? Esse próximo dado aqui, né, essa próxima caixa é de o momento, né? O momento que começa a primeira chegada do primeiro cliente, né? O momento, normalmente, deixa isso aqui momento 0. No momento 0, que é onde vai dar o start aqui no meu processo. Então, no momento 0, chega um cliente. Eu vou atender, né, máximo 20 clientes. Aqui, eu já coloquei mínimo e máximo, né? Um cliente, máximo 20. Aí, o que acontece? Nesse exemplo aqui, a minha simulação, ela vai parar no 20. Aquele exemplo que eu dei inicialmente, vocês viram que a simulação não ia parar nunca, porque eu coloquei máximo infinito, que é o que já vem. Então, se eu colocando aqui que ele vai atender no máximo 20, quando chegar, né, no 20 aqui, ele vai parar a minha simulação, porque é a quantidade máxima de clientes que eu vou atender, né, dentro daquele processo. Então, é assim, gente, crio os módulos, crio o processo, e aí eu vou módulo a módulo incluindo as informações. Então, esse aqui, chegada de clientes, eu tenho, né, tô vendo isso em horas, então o que que acontece? O relatório, ele vai me trazer informações em horas, né, eu poderia mudar isso daqui, deixar em minutos, segundos, dias, depende muito do que você está querendo simular, tá? Mínimo, entrada, então, de uma pessoa, máximo 20 atendimentos, começa, então, a contar do momento 0. Eu tenho aqui o process. O process é a mesma coisa, eu posso dar um duplo clique, ele vai me abrir essa caixa. Né? Nessa caixa eu posso mudar a nomenclatura aqui. Então, eu vou colocar atendimento. Atendimento ao cliente. Lembra que eu tenho uma pessoa atendendo, né? Então, eu crio só um processo aqui. Só um processo. Então, eu crio aqui o tipo, pessoal, a gente já deixa aqui, né, nesse caso nosso, que é bem básico, a gente deixa nesse standard, que é o que vem de padrão já no Arena. Delay, então, o que eu estou dizendo aqui quando eu falo que é delay? O cliente chega, né, tem o delay que seria, então, o tempo de espera para atendimento. Né, aqui, nesse exemplo, eu não tenho informado qual é o tempo que a pessoa leva para atender. Então, eu deixo aqui só como delay. Então, por exemplo, se eu colocasse size, delay release, ele já vai me dar informações aqui que eu posso estar incluindo. Né, enfim, conforme eu for alterando, eu vou ter que ir incluindo dados. Nesse exemplo, eu não tenho esse tipo de informação, então eu vou deixar como delay. Tá? Os demais campos aqui, eu posso colocar, gente, informações como o mínimo, o médio e o máximo de tempo, né, de atendimento. Isso daqui também não foi informado, né? Então, a gente deixa como está. Se a gente tivesse, por exemplo, um exemplo a qual eu tenho as informações, qual que é o tempo médio que as pessoas demoram para ser atendidas, né? Ou não, quer dizer, aqui é o processo, então, qual é o tempo do processo de atendimento? Então, eu teria essas informações, que são em tempo médio, mínimo e máximo de atendimento. Nesse exemplo em específico, eu só vou deixar do jeito que veio, coloco OK. Então, eu já alterei esse, que é o de entrada, já alterei o de processamento, né? Falta alterar o de saída. O de saída eu altero como? Né? Só coloco aqui saída. Como ele é um módulo de finalização, de saída, né? Ele não tem muito mais, não tem o que alterar aqui, somente o nome mesmo. Né? Saída de clientes. E aí, ó, vamos voltar aqui para o slide. Nesse exemplo, passo 1, então, criar o processo. Passo 2, incluir os dados na planilha, né, ou na caixa que abre de diálogo.
Passo 3. Após inserir todos os dados dos módulos referentes à entrada e processamento, tem que executar a simulação. Então, vamos pegar aqui, ó. Lembra, gente, que essa área de trabalho eu posso fazer, né, o desenho aqui que for necessário, tá? Eu posso mudar isso daqui, tá? A disposição aí desses módulos eu posso estar alterando aqui. Então, ó, já incluí os dados, já deixei do jeito que eu queria e vou dar o play. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, a simulação foi executada até o final. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ó, eu tive 20 clientes que entraram, né? Neste momento eu tenho 0 processamento, porque já processou os 20 clientes e já saíram. Né? Então, aqui eu já começo a ter as informações aí necessárias. Ah, tá. A simulação, tá? Ver os resultados? Sim. Aí ele vai me dando os resultados, tá vendo? Esses aqui que são os relatórios que ele me gera. Então, eu tive 20 atendimentos. Ó, tempo de atendimento. Esses relatórios, eles são, né, simples. Eu tive 20 atendimentos em 1 hora, tá vendo? Claro que esse exemplo, gente, ele é muito simples, ele não vai me trazer muitos dados no meu relatório. Mas eu queria só mostrar ele para vocês entenderem como que é o funcionamento desse Arena. Né? Então, claro que esse exemplo que eu estou trazendo aqui agora, ele é um exemplo muito simplificado, né? Mas é mais para vocês entenderem como funciona, né? E seguir os passos, entender os passos que existem, né? Passo 1, criar. Passo 2, fornecer então, os dados. Passo 3, simular, né? Dar o play lá, executar a simulação. Passo 4, então, é gerar os relatórios e analisar. Né? Fazer análise. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Deu para entender esse exemplozinho bem simples que eu passei para vocês? Deu sim, professora. Sim. Tá, deixa eu perguntar então, vocês estão conseguindo baixar o programa? Como que está o andamento aí do processo de vocês? Eu consegui baixar só no celular, no computador no o meu Ava, travou. não. O meu travou. O meu já baixou já. O meu não, o meu tá 26 minutos e não vai Tá 2 horas. Tá baixando, mas tá bem lento. Oi? Tá baixando, mas tá lento. É que assim, gente, ele é pesado. Então, eu tava com ele instalado no meu notebook, só que assim, o meu marido dá aula também na faculdade. E aí a gente tava precisando de 2 computadores para trabalhar agora em casa, né? Então, aí ele ficou com o que estava instalado e hoje eu fui instalar nesse outro notebook que eu peguei emprestado. E aí demorei também para instalar. Ele é pesado. O que eu queria ver com vocês, então, eu mandei para vocês aqui esse slide, mandei para vocês lá no Ava. Eu mandei esse daqui, onde eu tenho um exemplo. Só que eu queria ver se vocês conseguiam colocar ele em prática, não só ficar aqui falando, sabe? Não sei o que vocês acham. Mas, assim, ele tá muito explicativo, esse slide. Eu trouxe passo a passo, ó. Esse exemplo aqui eu tenho um processo um pouco mais, né, extenso. Ele vem aqui, tem toda essa parte de processamento e finaliza. Né, fabricação de um novo produto. Tem entrada, todo esse processamento de corte, aguardo, torneamento. Entre cada processo, então, né, eu tenho o tempo de espera, fresamento, retífica, embalagem e expedição. Ele é um modelo um pouco mais completinho. E aí, nos slides, o que eu fiz? Eu coloquei
passo a passo, tá vendo? A entrada das ordens, e aí eu mostro a janelinha aqui, ó. A janela que abre. E vou colocando aqui, passo a passo, lá nos slides. Então, tá pronto. É que eu acho que vocês não estão vendo, né? Aí eu comendo bolo aqui, peraí. Vocês não falam nada. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo agora o meu slide? Agora sim. Eu tô falando igual uma boba alegre. Agora sim. Ai, gente, eu tô aprendendo ainda com isso aqui. Ó, esse daqui é o slide que eu mandei hoje. Eu tenho um exemplo, então um exemplo mais completo, né? É um modelo de fabricação de um novo produto, então tem um processo produtivo, tem a entrada, tem todo esse processamento aqui, ó, tempo de espera para um processo e outro, até eu finalizar ali com a minha expedição. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Que vocês montassem esse modelinho aqui, ó, do jeito que está aqui, lá no Arena. Né? E aí, para que façam isso, né, eu trouxe aqui nesse PowerPoint o passo a passo para fazer o que está lá. Eu tenho o Create, né, ó, Create que está aqui, entrada de ordens, vou lá, altero, né, altero as informações. Aí depois eu tenho processo de corte, processo de torneamento, processo de retífica e de embalagem. Eu acho que só na próxima aula, professora, porque daí todo mundo já vai ter conseguido sentar lá e daí a gente pode fazer online com você acompanhando. Se a gente tiver dúvida também do slide, você vai auxiliando. Então, é isso que eu tô pensando. Porque assim, eu queria ver se hoje eu conseguia mostrar para vocês o que é e mostrar o funcionamento, né? Não é difícil mexer nele, tá? É muito simples. Você só precisa, né, ter os dados na mão e aí você vai incluindo lá dentro de cada processo. É assim, o que eu queria ver com vocês também é se... Eu não sei como que a tela que aparece para vocês, mas a minha dúvida aqui, talvez vocês conseguiriam me ajudar até a gente testar agora. Se, por exemplo, a Bianca ficou em dúvida, ela tá com o Arena dela lá aberto e ela tá mexendo, mas não tá conseguindo. Se a gente estivesse lá no laboratório, eu ia até a Bianca e falava, ó, é aqui que tá errado, né? Arruma aqui. Mas aqui eu não tenho como ver a tela de vocês, né? Pelo menos eu acho. Eu acho que eu consigo ver a tela de vocês se vocês deixarem. Vocês têm alguma opção aí de compartilhar na tela de vocês? Do Teams? Compartilhar, eu acho que não. Acho que só você consegue. Ele compartilha, mas eu acho que ele compartilha um por vez, entendeu? Essa setinha aí, compartilha um por vez. Um quadradinho com a setinha para cima, né? Mas, por exemplo, a Edna tá querendo compartilhar. Você conseguiria fazer isso agora, Edna? Será que você consegue? Por exemplo, que aí eu e todo o Brasil, né? Todo mundo vai ver a tela da Edna, será? Igual eu fiz aqui? Eu tô vendo a tela de quem? Compartilhando. Eu acho que dá. Então dá para rolar. É um por vez. Porque se você colocar por vez. Ele não vai. Mas aí, por exemplo, a dúvida do Fernando era tal. Aí ele vai lá e mostra a tela dele. Aí a gente vai, mexe aqui, Fernando, faz isso, faz aquilo. Às vezes a dúvida dele ajuda de vocês. O que vocês acham da gente fazer desse jeito, então? Ótimo. Acho que só tem que baixar o programa. E aí tá bem pesado. Aí, o que acontece? Lá na aula 7, eu coloquei... Depois vocês entram lá no AVA e verificam. Acho que vocês, muitos já entraram, já pegaram o link por lá também, né? Eu coloquei o link. A Renata pediu para todos os professores colocar o link na aula 1, na unidade 1. Então, acredito que os professores já estão colocando lá na unidade 1. Mas o que eu fiz? Eu coloquei na unidade 1, coloquei na unidade 7 também, que é de hoje. É o mesmo link, tá? Mas tá lá. Eu acho que esse link vai ser o mesmo toda semana, porque eu programei a reunião aqui no Teams para ela acontecer semanalmente. Então, semana que vem, a gente vai tentar pelo mesmo link.
tá? Só se, por exemplo, chegar na hora da aula ou antes das 7 e vocês começarem a falar, ó, esse link não tá entrando. Aí eu vou ver o que tá acontecendo. Mas eu tenho, né, quase certeza que eu vou conseguir usar sempre o mesmo link. Eu não vou, vocês vão ter esse link lá na unidade 1, é esse aí forever, né, pelo que eu tô achando. E aí é isso. O que mais tem que falar com vocês? Vocês estão fazendo desafio nota máxima? Sim. Sim. Eu sei que vocês devem estar cheios de coisa para fazer no AVA, né? Muita. Agora mais ainda, né? E não esquece que essa minha matéria, gente, é tudo muito novo ainda. Não sei como vai ficar essa questão de prova, né? Não sei. Mas ela é proficiência, né? Então vocês têm que fazer também a prova de proficiência. Vamos ver como ficará, né? Professora, quantos pontos valia aquela atividade que você pediu pra gente fazer? 500. Acho que foi 500 que eu lancei. Eu preciso dar mais atividade para vocês. Eu quero ver... Não, fica tranquila. Então, o que eu tô querendo fazer, gente? Eu tô querendo fazer Tá assim. de boa. Eu tô querendo fazer assim. Conforme a gente for praticando essas atividades práticas, eu vou contando como atividade. Para também não sobrecarregar tanto vocês e... né? E não adianta, essa aula aqui a gente tem que ir fazendo junto, né? Ótimo. E aí vocês vão praticando e aí a gente vai vendo, né? E vai lançando os Professora, pontos. onde tá os slides da aula de hoje que você foi apresentando Então, aí? Qual dos encontros? Eu hoje mostrei o da aula 6, que está na aula 6, e o que está na aula 7. O que está na aula 7 tá com a data de hoje, que é o exemplo, que eu queria que vocês... faz o seguinte, baixa o aplicativo, né, o software, tenta fazer esse modelo que eu fiz com vocês na aula, e aí o slide da aula 5, que está lá na unidade, no tema 7, né, tá com a data de hoje. Esse é o 5. Então, é assim, o que eu coloquei para vocês verem é o que está na aula 6 e o que está na aula 7. Na aula 8 não tem nada ainda, não coloquei nada lá. Então, vocês pegam o que está na 6 e 7. Na aula 7 eu não tô achando nada. Tem nada? Deixa eu Ele ver, aparece 3, não sei se alguém conseguiu. Na pré-aula, aula e pós-aula, eu clico lá na aula que você colocou, a data, traça software arena, só que não aparece, não tem nada para baixar. E tem na aula 7 link. Vou ver na 6 aqui. Na aula 7, eu só coloquei um texto na pré-aula, não tem nenhum arquivo mesmo, e na pós-aula também não tem nada. Mas na aula tem um slide. Tá, então tá certo. Então é aula 6 e 7. Na aula 7, eu acho que eu coloquei o link da reunião também. Beleza, gente? Vocês ficaram com mais alguma dúvida? Professora, eu tô tranquilo. É assim que baixar o programinha, a gente tenta fazer aqui. Se surgir dúvida, a gente vê a próxima aula, né? Então, aí assim, gente, vão levantando os questionamentos. Se for algo que vocês querem muito, sei lá, saber a resposta, vocês podem pôr no grupo, pode perguntar para mim. E é assim, eu tô ficando em casa, só que assim, minha demanda de trabalho tá... eu prefiro trabalhar na faculdade, gente. É muito mais tranquilo, né? Eu trabalho muito mais em casa. Então, às vezes, se eu não responder no grupo na hora, eu respondo depois, tá? Mas aí eu respondo no grupo também. Porque, por exemplo, vai que você não conseguiu instalar o aplicativo, né? O software. Então, às vezes, você põe lá no grupo, a gente vai se ajudando para todo mundo instalar. Eu acho que essa é a ideia, né? E aí vão levantando dúvidas e na aula que vem a gente tenta sanar aí essas dúvidas, fazer outro exemplo, fazer outra atividade. Ok? Ok. Beleza.
Eles E aí, entram. assim, gente, eu não sei como os outros professores estão fazendo, né? A professora Renata orientou a gente o seguinte: 7h10, mais ou menos, começa a aula, horário de aula normal. E aí, o que acontece? O que eu estou fazendo? Eu sempre... É que essa disciplina, ela é um pouco prática, né? Mas, por exemplo, as minhas disciplinas teóricas que eu tive até agora, a gente fala sobre o assunto, eu faço um slide, conversa, e aí eu fico esse outro tempo livre para vocês tirarem dúvidas. Então, por exemplo, chegou agora, eu terminei o que eu tinha que falar para vocês. Então, se vocês quiserem ficar na sala e tirar suas dúvidas, ou falar assim, Lu, vou ficar aqui, vou tentando instalando junto com você. Eu vou ficar aqui até mais tarde, até umas 10:10, eu vou ficar por aqui, para tirar dúvida de vocês, tá? Porque eu acho que também fica muito cansativo eu ficar aqui das 7h30 até 10 horas falando, né? Beleza, então, professor. Eu vou baixando o arquivo aqui, então até a próxima aula. Tá bom. Valeu. Obrigada. E daí a Obrigada. chamada você já vai considerar para todo mundo que já estava aqui na aula de hoje? Como é que funciona a respeito da chamada? Então, a respeito da chamada, eu tenho como verificar aqui as pessoas que estavam presentes, mas eu acredito que a gente não vai ver a chamada por aqui, porque até agora ninguém falou nada de chamada. Não sei se a gente vai dar presença para todo mundo, eu não sei mesmo. Eu nem tenho, mas assim, quem está presente aqui na aula, fica gravado isso para mim, né? Eu consigo puxar isso depois. Eu, sinceramente, não lancei frequência, acho que nenhum professor está lançando frequência até o momento, porque a gente ainda está meio que aprendendo aí como vai ser esse processo, né? Beleza, então, professora. Obrigado. Tá bom, porque também tem outra. Olha eu falando demais. Tem outra, porque assim, eu acho complicado a gente lançar frequência por esse canal, porque eu não sei vocês, mas acho que tá todo mundo aqui. Eu tô com 20 pessoas participando, acho que tá todo mundo da sala, né? Mas, por exemplo, eu tenho turmas que tem alunos que já me falaram que não consegue porque o celular é fraco, não tem computador em casa. Então, é difícil, né, você mensurar a presença por esse canal. Então, eu não sei como eles vão fazer essa mensuração. Beleza? Beleza, então. Obrigado. Boa semana. Vou sair. Imagina. Você também, Fernanda. Boa semana. Até mais. Tchau, Edna. Professora. Oi. O Jonathan. Oi, Jonathan. Fala. Deixa eu te perguntar, se as aulas continuarem assim nesse sistema online e chegar o período da data de prova, da B1, é claro que isso é uma pergunta difícil de fazer. De fazer não, é fácil de fazer, mas é difícil de responder. Né? Então, é o que a Renata falou lá no início, porque a Renata disse assim, que a gente vai, né, o que tinha, quando falou assim, ó, vamos... né, não vamos ter aulas presenciais, foi até o dia 13. Dia 13 de abril é quando começam as provas. Eu acho que eles marcaram esse nosso retorno para as atividades dia 13, justamente porque é período de prova. Então, eu não sei, tá tudo muito... incerto. Sei lá, eu acho... Gravou tudo aqui, a professora ficou travada. Tá travado aqui. Tá, né? Só tô ouvindo o panelaço só aí. Eu acho que é por causa do panelaço. Eu também acho que eu não tô ouvindo mais, não. O presidente começou a falar agora, professora. Mas você tá travada, viu? A gente tá vendo você travada. Não tem áudio, nem nada. Agora travou de vez. Eu acho que é um sinal. É hora de pensar. Lu, um beijo. Então tá bom. Obrigada pela aula. Qualquer coisa a gente se fala lá no grupo, tá? Obrigado, professora. Tchau, até a próxima. Obrigada, professora. Se fala no grupo. Boa noite, Obrigado. professora. Boa noite. Tchau. Professora, boa noite. Até mais.